É o seguinte, o sindicalismo de toga defendeu a rejeição da proposta de reforma da Previdência pautada na Câmara dos Deputados. Segundo a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o texto é discriminatório e injusto. A associação é parte da Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que apresentou uma petição com mais de 10 mil assinaturas contra o texto. A presidente da ANAMATRA, Noêmia Porto, diz, no entanto, que a entidade não é contrária a uma reforma previdenciária. Disse ela à Folha de São Paulo, aspas, a gente compreende que elas são de tempos em tempos necessárias, mas o texto foi piorado sistematicamente contra o servidor público. Se nenhuma melhora é possível, o que se pretende é a rejeição para que outro texto possa ser começado. Fecho aspas. Todo mundo preocupado com o próprio umbigo, né, Augusto Nunes? Nesse momento, aquelas entidades que dizem representar todos os servidores ficam ali lutando por supostos direitos, sem levar em consideração que há muitos privilégios que acabam acarretando em todas essas despesas que fazem com que as contas públicas não tenham o seu devido equilíbrio. Estão, como muitos deputados, defendendo os privilégios de quem gozam. É disso que se trata. A reforma afeta, sobretudo, os privilégios, né, de deputados e aqui, de juízes do trabalho e, e do Ministério Público. Eles também estão querendo acabar com as mudanças. Eles querem continuar desfrutando dos privilégios que não se estendem aos trabalhadores que trabalham na iniciativa privada, o trabalho por conta própria, profissionais liberais, esses não têm privilégio, não. Somos nós, por exemplo. Agora, essa turma da Câmara, ontem, dizia isso aí, eles diziam que os pobres queriam sofrer e atacavam sistematicamente as emendas liberadas pelo governo, né, que contemplam aí as reivindicações de vários deputados. Em primeiro lugar, eu sempre disse que a articulação política é isso aí, né, que quando os que clamavam por articulação política deviam prever que deputado ele costuma pedir emprego, eles não levaram, e verbas que eles têm de levar porque o Congresso aprovou o orçamento impositivo. Essas emendas não foram presente do presidente Bolsonaro. Essas emendas têm de ser liberadas por uma norma estabelecida pelo próprio Congresso. Então o PT, que aprovou por unanimidade essa regra, ontem dizia, estão comprando votos. Quem comprou voto foi quem fez o mensalão, o petrolão, quem loteou o ministério. Agora são emendas previstas no orçamento. Então o Bolsonaro, se não libera, ele não sabe fazer articulação política. Se ele libera, ele está comprando a reforma. É muito cinismo. É o partido que participou da maior roubalheira da história, acusando alguém de agir ilegalmente quando cumpre uma norma aprovada pelo próprio Congresso. Ana Paula Henkel, a nossa Ana Paula do vôlei, queria explorar um pouco o seu lado, Ana Paula, de atleta olímpica, super campeã, torneios nacionais, torneios internacionais, para fazer uma analogia, não exatamente perfeita, mas no esporte, você sabe muito bem, Ana Paula, é preciso fazer muitas renúncias pessoais, muitos sacrifícios em nome do grupo, em nome do time, em nome da equipe. Se todos forem fazer individualmente só aquilo que gostam, aquilo que preferem, então muitas vezes o time não funciona bem. Então você tem jogadoras que às vezes tem que atuar numa seleção, numa posição que não é aquela que ela mais gosta ou que ela atua no clube, mas porque em razão da característica dos outros, ela precisa jogar mais assim, mais assado. Então tem todo além das renúncias pessoais, evidentemente, que a carreira de atleta exige, não comer demais, não beber demais, não fazer isso e aquilo, é preciso sempre zelar pelo time. E a gente vê muita dificuldade
de muita gente no Brasil de pensar no país como um todo, acima do próprio umbigo, levando em consideração que há certos sacrifícios que são necessários, mas que também não são absolutamente devastadores para a vida pessoal. São coisas que cada um pode fazer dentro da sua categoria profissional para que haja mais arrecadação no país do que gastos e o país possa melhorar como um todo. Aí lá na frente as pessoas vão ter esse retorno na qualidade dos serviços, no crescimento da economia, na eventual prosperidade de que vão também usufruir. Você não acha que é assim? É isso mesmo, Felipe. O esporte, ele tem esse grande legado. Às vezes você ter que abrir mão das suas vontades pessoais e de egos e de outros planos futuros mais restritos à sua esfera familiar para um bem coletivo, para um bem maior. A nossa seleção olímpica de 96, de Atlanta, que trouxe a primeira medalha para o vôlei feminino do Brasil, era uma seleção que éramos 3 grupos muito demarcados e ali dentro da seleção, e não éramos grandes amigas. Todo mundo acha que éramos 12 grandíssimas amigas, e não éramos grandes amigas, mas nós tínhamos uma vontade maior, acima das nossas peculiaridades individuais, de trazer uma medalha inédita para o Brasil. E nós fizemos um pacto que naquele ciclo olímpico, naquela seleção, onde era um ciclo que era a última chance de muita gente daquela geração ali, pela idade, né, no esporte, ficamos velhas um pouco mais cedo do que todo mundo. Nós fizemos um pacto de que essas picuinhas e brigas individuais e egos, tudo seria deixado fora da quadra, e ali dentro fomos 12 guerreiras, assim, que matávamos e morríamos, como a gente se diz, como a gente fala no esporte, umas pelas outras. É interessante a gente lembrar também da eleição presidencial de 2008 aqui nos Estados Unidos, né, entre Barack Obama e John McCain. É uma eleição super acirrada, o John McCain pelo Partido Republicano, Barack Obama pelo Partido Democrata. E logo depois da vitória de Barack Obama, a John McCain fez uma declaração muito patriótica e disse: ontem você era o meu adversário, hoje você é o meu presidente e eu lutarei pelas pautas essenciais para o nosso país. E esse é o norte que a gente tem que ter nesse momento. Eu queria fazer uma Ana pergunta. Paula, grande relato, hein? Dá tempo de fazer uma pergunta. Eu queria saber da Ana Paula, por curiosidade, que certamente é dividida com quem nos acompanha, como é que tem alguma regra de aposentadoria para os atletas? Ou conta o tempo de trabalho como atleta para a aposentadoria? Como é que é na vida de vocês? Não, Augusto, não tem nenhuma aposentadoria específica para o atleta. O atleta tem que ser maduro, inteligente para fazer o seu pé de meia e pensar no seu futuro dessa maneira. A gente deixa muita coisa de lado, estudos. Eu, por exemplo, fui entrar para a faculdade depois dos 40 anos, acabei uma faculdade aos 45, agora estou na minha segunda faculdade de ciência política aos 47, justamente por isso. A gente coloca muita coisa de lado em prol dessa dedicação, que é 7 dias por semana. Também, como vocês jornalistas, atletas não têm fim de semana, sábado, domingo, feriado. Então, a gente coloca muita coisa de lado e não temos essa segurança. Você tem que ser inteligente e se educar financeiramente para o seu futuro. Não conta como tempo para aposentadoria o período em que vocês jogaram como profissionais? Ou isso é somado? Não conta. A não ser que você tenha uma carteira de trabalho vinculada com alguma agência. Você tem que fazer um certo malabarismo jurídico nesse campo para garantir alguma aposentadoria no futuro. Mas apenas por ser atleta profissional, não, nós não temos isso.